Mas vamos lá. Nós estamos comemorando 153 anos da nossa igreja e nós estamos começando hoje, né, essa comemoração. E semana passada eu tratei com vocês um dos pressupostos que nós firmamos no planejamento estratégico da nossa igreja. A missão é a razão pela qual a igreja existe. Se tem uma coisa que a igreja precisa fazer sempre, sempre e sempre é missão. A missão é a razão pela qual a igreja existe. Nós vamos repetir isso infinitamente até que entre na nossa cosmovisão, né, dessa comunidade cristã aqui. Um outro pressuposto é que o amor é o contexto de toda a missão. Então, perceba, a missão é a razão pela qual a igreja existe. Então, a nossa existência é promover a glória de Deus, fazer missões, falar do reino, proclamar o reino, dizer que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas e isso deve ser estendido a todos, não somente a nós. Nós oferecemos essa oportunidade como agência do reino de Deus. No entanto, é o porquê nós fazemos isso, então. Qual é o contexto da gente se empenhar na missão do reino? O contexto disso é o amor. Nós fazemos isso por amor. É a nossa resposta. É a nossa resposta. Resposta ao quê? Resposta ao amor de Deus por nós. Nós experimentamos desse amor. Nós fomos tocados por esse amor. De alguma maneira, Deus tocou a sua vida. Deus chamou você de alguma forma especial. Deus tocou a sua vida. Ele mudou os seus paradigmas, ele mudou a forma de você pensar, a forma de você se relacionar. Você foi confrontado pela palavra de Deus e a palavra de Deus, então, trouxe uma renovação para a sua vida a ponto de você ter uma única resposta. Qual é essa resposta de amor, então? Eu vou me envolver nas coisas do reino de Deus. Eu vou fazer parte disso. É um amor tão extravagante que a gente não consegue contar ele. A gente não consegue dimensionar. É um amor que me move, que faz eu abrir mão de tudo. Por exemplo, quando a gente pensa qual é o tipo de amor que Jesus está falando aqui. É um amor altamente radical, é altamente radical. É o amor que Jesus oferece ao jovem rico. Falando para aquele jovem rico que ele deveria fazer o quê? Abrir mão de tudo. A resposta do jovem rico não é a resposta ao qual o reino de Deus espera. Porque ele não fez, ele não abriu, ele não experimentou, ele não quis. Mas é proposto isso, é um amor radical, a ponto de você, e o próprio Jesus, semana passada, a gente falou sobre isso no domingo à noite. Que o convite do reino de Deus às nossas vidas, o convite que Deus faz à minha vida e à sua vida, é um convite tão radical, ponto da gente abrir mão de alguns relacionamentos, da gente abrir mão de algumas comodidades. Em resposta a amor a este reino. Eu vou me lembrar aqui, nós estamos falando de história, né? Vou me lembrar aqui do fundador do presbiterianismo na Escócia, John Knox, enquanto ele orava pela sua nação, pelo seu país, ele orava da seguinte forma: Senhor, me dê a Escócia, senão prefiro a morte. O que leva uma pessoa a orar dessa forma? Senhor, me dê a Escócia. Que as vidas dos meus irmãos, amigos, companheiros, sejam tocados pelo Evangelho, porque eu prefiro a morte, senão isso. Senão isso. O fundador do presbiterianismo, o mês passado, nós comemoramos a chegada do presbiterianismo ao Brasil, Ashbel Green Simonton, ele entregou a sua vida. Ainda na juventude,
30 e poucos anos para disseminar o Evangelho. Não só entregou a sua vida, mas praticamente entregou a vida da sua família, da sua esposa. A serviço, uma resposta de amor. É um negócio, o Evangelho nos convida a esse tipo de resposta. A esse tipo de contexto. Bom, mas eu queria mostrar para vocês como que Jesus faz isso, então, com os seus discípulos. Porque a gente precisa aterrissar aqui em chão firme, né? E não ter visões românticas a respeito do reino de Deus. Então, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 10, que é o texto que a gente está olhando, e a gente vai a partir do verso de número 5. E nós vamos por partes aí, tá bom? Para a gente não perder absolutamente nada. Olha só, verso 5. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, e a paz de vocês repousar sobre ele, senão ela voltará para vocês. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro. Qual que é a primeira coisa que você diz, aqui segundo Jesus, aos seus discípulos, qual que é a primeira coisa que você diz quando você entrar em uma casa? Entrar em um lugar? Paz a esta casa. Paz. E a palavra que está sendo aqui usada por Jesus é a palavra shalom. É a paz, é a nossa necessidade última como ser humano. É aquilo que mais nós precisamos. Shalom tem essa ideia principal de que todas as coisas estão no seu devido lugar, de que todas as coisas estão completas. É aquela paz que nós almejamos e que não está alicerçada ou vinculada à circunstância. Não é uma circunstância de paz. Não. A paz que Jesus está dizendo, essa paz, esse shalom, que ele está falando que você precisa transmitir à pessoa, é algo existencial. É algo que mesmo em meio às lutas, às dificuldades do dia a dia, nós sentimos. Nós sentimos uma paz que o mundo não pode nos roubar. Nós sentimos uma paz que não pode ser apagada pelas trevas. Nós sentimos uma paz que pode e só deve ser dada a nós pela ação poderosa e graciosa do Espírito Santo de Deus. É essa paz que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus ele chega e fala assim, olha, se existe uma coisa que eu gostaria que vocês dessem às pessoas, quando você chegasse, é a paz. É a paz. Sem ela, os seres humanos não têm condição de se moverem. Sem paz, nós não podemos sonhar. Quando nós estamos em guerra, tudo se fica mais escuro. Tudo cai. A paz que Jesus está nos dando, então, é uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Agora, deixa eu falar com você. O que você leva às pessoas? Porque veja, o que Jesus está dizendo aqui? De outra maneira. Você é o portador do quê? Da paz. Você é aquele que transmite paz. A pergunta que eu quero fazer aqui é a sua realidade. Bom, Jesus nos convida a transmitir paz. Mas você no seu dia a dia transmite o que às pessoas? Jesus convida você a ser o portador da paz. A dar à pessoa, ou dar às pessoas aquilo que elas estão buscando, aquilo que elas precisam. Porque seria uma pergunta completamente
fora de local aqui, se eu perguntar o que você precisa, o que mais você deseja? Quem não deseja paz na sua própria vida? Quem não deseja o sossego? E aqui Jesus, então, está oferecendo essa grande paz. Agora perceba, ele vai dizer o seguinte: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Romanos capítulo 12, versos 18 a 21, diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o quê? Com o bem. Com o bem. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Olha, diante de toda a complexidade dos relacionamentos ao qual nós estamos inseridos, você tem um único objetivo: transmita a paz. Mas o problema está aqui. A pergunta é: o que você está portando no seu coração? O que você está levando no seu coração? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Você só pode dar aquilo que você tem. Isso é uma verdade. Independente daquilo que você crê. Você não pode transmitir algo que não está em você. Você não pode dar a alguém se aquilo não faz parte de você. Não é seu. Então, se você não é um portador da paz, se a paz não está em você, se dentro de você só existe confusão e guerra, se dentro de você só existe dúvidas, se dentro de você só existe mesquinharia ou qualquer outro tipo de coisa, você só poderá dar aquilo que está dentro de você, dentro do seu coração. Você não consegue compartilhar outra coisa a não ser aquilo que está dentro de você. A pergunta é: o que você tem dentro de você? O que você está compartilhando com os outros? O que você está dando aos outros? Veja, eu tenho vários bons amigos, né? E um dele, ele só fala de futebol. Ele só fala de futebol. Tudo bem que talvez ele torça para o time errado, né? Não torce para o meu time, vocês já sabem, né? Ele já não torce para o time certo, mas o fato é que toda conversa que eu tenho com esse meu bom amigo, ele fala de uma única coisa. Do quê? Futebol. Ele sabe a escalação do time de 1932. Se você perguntar o título do ano de 70, ele vai falar o título, quem entrou, quem saiu, quem não entrou, ele vai descrever o jogo. É o que ele tem para dar para você. Porque o coração dele está tomado pelo quê? Pela história do clube que ele ama. Pela história do clube que ele ama. Eu tenho um outro bom amigo que ele só fala sobre negócios. Só fala sobre negócios. Então, quando eu quero ter um bom insight do mundo dos negócios, eu vou falar com quem? Vou falar com ele. Qual o último livro sobre estratégia, sobre gerência que ele leu? Ele vai falar para mim, livro tal, não sei o quê. Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Por quê? Porque ele só fala sobre aquilo, ele ama aquilo. Aquilo está no coração dele, aquilo está dentro dele. Então, o que ele tem para entregar para mim? Sobre vocação, sobre emprego. Agora, deixa eu perguntar para você. O que você tem para entregar às pessoas? Porque, veja, qual que é o contexto aqui de Lucas 10? Jesus está enviando os seus discípulos à missão, não é isso?
Esse é o contexto. Jesus está enviando, se você está lendo na revista e atualizada, 70. Se você está lendo na NVI, como o meu, 72. Depois eu vou explicar para você o porquê do 70 a 72. Mas, independente do 70 a 72, Jesus está enviando um grupo de homens e mulheres à missão. Esses homens e mulheres são portadores de algo que Jesus deu a eles, uma paz. E essa paz precisa ser transmitida. A pergunta é, o que você transmite às pessoas? O que você entrega às pessoas? Porque se a sua vida é futilidade, você vai entregar somente futilidade. Mas veja, Jesus ele tem algo a dar às pessoas que é de extrema necessidade. Jesus está entregando paz às pessoas. A pergunta é se você está fazendo o mesmo. Agora veja, como que ele faz isso? Como que Jesus entrega essa paz? Veja como o texto continue. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Veja, a primeira linha, fiquem em casa. Daí, ele vai repetir a mesma expressão praticamente, não fiquem mudando de casa em casa. Ou seja, ele está falando sobre constância. Você deve ficar no mesmo lugar. Fiquem naquela casa. Não fiquem mudando de casa em casa. Mas o que vocês fazem enquanto vocês estão ali? Jesus, ele diz, comem e bebam o que lhes derem, comam o que for posto diante deles. Ele está falando de duas coisas. Está falando de constância, de continuidade e de intimidade. Constância e intimidade. Para o quê? Para desenvolver verdadeiras amizades. Sabe qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje? Em um mundo tão fragmentado, nos relacionamentos? Falta de constância. Já percebeu? Como nós somos inconstantes nos nossos relacionamentos? Quanto falta, às vezes, intimidade com as pessoas. Às vezes nós passamos a vida inteira, nós passamos a vida inteira em uma comunidade cristã sem conhecer direito as pessoas. Sem derramar o nosso coração no coração das pessoas. Agora, e isso aqui é interessante, porque o texto aqui, ele fala, olha, você deve conviver com essas pessoas e desenvolver um relacionamento com elas. Mas veja também, você deve desenvolver esse relacionamento comendo com elas. Porque na cultura do Oriente Próximo, na cultura de Jesus, o fato de você comer com alguém é um fato de extrema intimidade. Você não convidava qualquer pessoa. Você comia com as pessoas que você tinha que você queria manter um relacionamento próximo com elas. Porque esse ato de comer, de estar à mesa com alguém, é um ato de intimidade. O fato que a gente deve se perguntar numa sociedade tão imediatista quanto a nossa, é se os nossos relacionamentos são verdadeiros. Veja, quais são os relacionamentos que de fato são reais na nossa comunidade? Eu faço parte de uma igreja. Você só faz parte de uma igreja se você de fato viver essa igreja. De você experimentar essa igreja. De você compartilhar com essa igreja não só os pressupostos da fé, mas você compartilhar com essa igreja a mesa.
Isso é tão real que Jesus ele vai deixar como símbolo da comunhão dele com o seu povo uma mesa. Agora, se você não desenvolve constância e intimidade, provavelmente você não tem relacionamentos. E daí Jesus ele continua. Porque, veja, e aqui está o clímax do negócio. Curem os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo. Por que eu estou dizendo que isso é o clímax? Pensa no que Jesus fez até agora aqui. Jesus ele envia as pessoas com aquilo que ele dá às pessoas, com a paz. Então Jesus ele está enviando as pessoas com a sua paz. E ele diz para essas pessoas, olha, vocês precisam construir relacionamento. Então vocês não mudem de casa em casa, vocês não fiquem saltando, vocês fiquem em uma mesma casa e vocês comam, convivam com aquelas pessoas. E depois de tudo isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês curam os doentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde a cura começou a acontecer aqui? Porque aqui é o mais importante. Aonde a cura começa a acontecer? Porque todo mundo precisa que Jesus resolva o seu problema de alguma forma. Se você vai a uma igreja, o pastor não é bobo. Até parece de vez em quando, mas não é. Se você vai a alguma igreja, alguma dificuldade, alguma luta você tem e algum pedido para Cristo você tem, você precisa. Nós sempre se achegamos a Deus pelas nossas lutas e dificuldades. Nós sempre nos aproximamos de Deus por causa desse motivo. Mas agora a pergunta para mim é você entender o sistema do que Jesus está propondo aqui. Aonde começou a cura daqueles homens e mulheres? Quando eles receberam a paz. Quando eles desenvolveram relacionamento. Quando eles entenderam os problemas. Daí eles foram curados. Sabe por que a gente não experimenta cura hoje em dia? Porque a gente não quer relacionamento. Nós somos ilhas. Sabe qual que é o grande problema da nossa cultura? A nossa cultura, porque criou um negócio chamado celular, a gente acha que se relacionar é por isso aqui. Então você vai, você dá o like, você manda uma mensagem. Sabe o que eu detesto? É receber mensagem de aniversário de gente que eu gosto pelo WhatsApp. Eu acho uma desfaçatez. Não é verdade? Não é coisa mais fria alguém escrever num WhatsApp para você, parabéns pelo seu dia? Eu recebo, eu falo, miserável, não teve coragem de me ligar. Eu falo, miserável. Pode ficar tranquilo. Se você fez isso esse ano, eu falei. O fato é que a gente acha que essas migalhas vão satisfazer o nosso coração. E o que Jesus está ensinando no contexto da missão, que é relacionamento, que é amor, que é graça, que é experimentar uma convivência, que é saber, que é olhar, que é outrar. Não sei se existe essa possibilidade ou não, mas é outrar. O que é isso? É você saber o que a pessoa está passando, de olhar, de sentir,
de perceber, de compreender quem é a pessoa. Empatia, algo que a gente está falando tanto dos nossos dias. Eu quero ter empatia. Empatia é sofrer com, é amar com, é entender as dores do outro. Mas como você entende as dores do outro? Através de relacionamentos. Você precisa voltar no início. O que você tem a oferecer às pessoas que estão à sua volta? Você pode ter bons amigos como os meus, que oferecem coisas que realmente eu não sei se me ajudariam. Eu não sei se, diante de uma luta com a minha esposa, o conteúdo do futebol do meu amigo vai me ajudar a resolver algum problema, ou se o coach em CEO do meu amigo que gosta de negócios vai me ajudar com alguma coisa. Porque a única coisa que pode resolver alguns problemas existenciais é a paz que Jesus nos dá. E as pessoas estão precisando dessa paz. Talvez hoje você esteja precisando dessa paz. Talvez hoje você está perguntando para você, mas viu, eu nunca tive essa experiência de paz com Cristo. Eu nem sei o que essa experiência significa. Então deixa eu te dizer uma coisa. A mesa do reino de Deus está posta. Jesus Cristo hoje te oferece essa paz. De maneira misteriosa. E ela está ao seu alcance, ao alcance de uma única oração. Basta você se render. Basta você se abraçar a fé que Cristo te oferece. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.